Você já se perguntou por que os profetas da Bíblia conseguiam ouvir Deus com tanta clareza, enquanto tantas pessoas hoje oram, clamam e ainda assim vivem no silêncio espiritual? Existe um segredo escondido nas páginas da Bíblia, um código espiritual que muitos ignoram e que separava aqueles que ouviam Deus claramente daqueles que só ouviam o barulho do mundo. E esse segredo tem um nome: jejum. O jejum dos profetas não era apenas uma prática religiosa, era uma chave de acesso. Um código espiritual que rasgava os céus, quebrava barreiras invisíveis, silenciava as distrações da alma e alinhava o espírito deles diretamente com a voz de Deus. Eles não jejuavam por religiosidade. Eles jejuavam porque entenderam que, sem desligar a carne, o espírito não tem volume suficiente para ouvir o som do céu. E talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual você tem sentido que Deus está distante. Não é que ele não fale. É que o barulho aqui dentro está tão alto que a frequência dele se perde no meio dos seus pensamentos, ansiedades, medos e correria. E hoje, neste vídeo, nós vamos juntos descobrir por que o jejum dos profetas desbloqueava uma sensibilidade sobrenatural e como você pode acessar essa mesma dimensão espiritual hoje. Fica comigo até o final, porque ao final desse vídeo eu vou orar com você e algo poderoso vai acontecer na sua vida. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque você não tem ideia de quantas pessoas precisam ouvir isso agora. A primeira coisa que você precisa entender é que o mundo espiritual funciona com princípios. E tem um princípio que Deus não negocia. Quanto mais cheio você estiver da sua carne, menos espaço o Espírito tem para se manifestar. A voz de Deus não compete com o barulho do mundo. E é exatamente por isso que os profetas jejuavam. Eles sabiam que, enquanto o corpo estivesse no controle, eles estariam espiritualmente surdos. Se você olhar para a vida de Moisés, verá algo impressionante. Moisés sobe ao monte e fica lá, 40 dias sem comer, sem beber, completamente desligado de tudo. E o que acontece? Deus desce. Deus escreve com seu próprio dedo as tábuas da aliança. Deus fala, revela, instrui. Isso não é um acaso. Isso é um código espiritual. O silêncio da carne amplifica a voz do espírito. Elias, outro exemplo. Quando Jezabel libera uma sentença de morte contra ele, Elias foge. E no meio da sua crise, Deus manda ele comer, mas não para encher o estômago. Era um alimento sobrenatural para uma jornada espiritual. E depois de caminhar 40 dias e 40 noites, Elias vai para o monte. E ali, ele não ouve Deus no vento, nem no fogo, nem no terremoto. Deus fala no silêncio, em uma brisa suave. Mas só quem está em silêncio interno consegue perceber a brisa de Deus. O problema é que hoje estamos viciados em barulho. É celular, é rede social, é preocupação, é ansiedade, é comida o tempo todo, é excesso de informação, é correria. E você quer ouvir Deus? Me responde, onde tem espaço? Como Deus vai falar se sua mente não tem silêncio? E sabe qual é a verdade dura? Enquanto você não quebrar o controle da carne, o céu permanece em silêncio. O jejum dos profetas não era só uma renúncia física, era uma ativação espiritual. Eles sabiam que existe uma guerra acontecendo no mundo invisível, e quando o corpo é enfraquecido, o espírito é fortalecido. Daniel entendeu isso com clareza. A Bíblia diz que Daniel orou e jejuou por 21 dias. E desde o primeiro dia, Deus já havia enviado a resposta. Mas houve uma batalha espiritual. O príncipe da Pérsia, um principado demoníaco, tentou impedir o anjo de trazer a resposta. Foi o jejum e a perseverança de Daniel que abriram aquele portal espiritual. Perceba isso. Existem respostas que já estão liberadas no céu, mas estão retidas na guerra espiritual. E você está aí.
achando que Deus te esqueceu. Mas, na verdade, Deus está esperando você se posicionar no Espírito. Existe uma unção que só desce para quem quebra a resistência da carne. O jejum não move Deus. O jejum move você para o lugar onde Deus já está. E é por isso que, na Bíblia, os maiores momentos de revelação, direção e visitação divina estão conectados ao jejum. Jesus mesmo, antes de começar seu ministério, jejuou 40 dias no deserto. E quando voltou, voltou em poder, cheio do Espírito Santo. Não foi um acaso, foi um código ativado, foi um portal aberto. Talvez você está tentando vencer guerras espirituais usando armas emocionais, físicas, naturais, e não entende por que não rompe. Não rompe porque essa batalha não se vence no natural. Se vence no Espírito, e o Espírito só se ativa quando a carne se cala. Sabe o que é mais sério? A ausência do jejum te torna espiritualmente surdo e cego. Sim, você pode até ir na igreja, levantar a mão, cantar, orar, mas sem jejum, sua sensibilidade espiritual fica atrofiada. Você percebe que algo está errado, mas não sabe o que é. Você sente que Deus está distante, mas não entende o motivo. A verdade, você está tão alimentado da carne que o Espírito não tem espaço para respirar. Olha o que diz Atos 13. Enquanto os profetas e mestres jejuavam e ministravam ao Senhor, o Espírito Santo disse: "Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." Entende? Eles só ouviram claramente a voz do Espírito enquanto jejuavam. O jejum criou um ambiente onde o céu falava e eles conseguiam discernir. Paulo é outro exemplo claro. Depois da sua conversão, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Durante aquele jejum, Deus falou com ele, deu instruções e ativou seu chamado. Você acha que isso é coincidência? Não é. É espiritual. E eu te pergunto, até quando você vai ignorar esse princípio? Até quando vai tentar viver uma vida cheia de Deus, mas cheia da carne ao mesmo tempo? Não dá, ou a carne domina, ou o Espírito domina. Você escolhe quem governa. Sabe, tem algo extremamente poderoso que acontece no mundo invisível quando um filho de Deus decide jejuar. O jejum, na verdade, é mais do que uma abstinência física. Ele se torna um grito silencioso, porém ensurdecedor no mundo espiritual. É como se a sua alma estivesse dizendo: "Eu me recuso a ser alimentado por esse mundo, porque o que eu preciso, só o céu pode me dar." É um ato que quebra contratos invisíveis com a carne, com os desejos terrenos e te conecta a uma fonte de vida que não se encontra nas coisas que perecem. É por isso que o inferno treme quando um cristão jejua. Porque ele sabe que alguém que nega a própria carne se torna absolutamente perigoso para as trevas. Quando olhamos para Isaías 58, percebemos claramente que Deus não queria um jejum superficial, religioso, apenas de aparência. Deus não estava interessado em pessoas que deixavam de comer, mas continuavam com o coração cheio de amargura, fofoca, mentira e pecado. O verdadeiro jejum, segundo Deus, é aquele que quebra cadeias, que liberta, que transforma. Ou seja, o jejum que Deus honra não é só aquele que esvazia o prato, mas aquele que esvazia o orgulho, que esvazia o ego, que esvazia a soberba. Porque o prato pode estar vazio, mas se a alma continua cheia de si mesma, o céu permanece fechado. E aqui está uma das maiores verdades espirituais que você precisa entender hoje. O jejum não move Deus. O jejum move você. Deus não precisa ser convencido a fazer nada. Ele já liberou tudo em Cristo. Mas o problema não é Deus liberar, é você estar alinhado para receber. Quando você jejua, não é Deus que se aproxima de você, é você que sai do barulho da carne, do ruído da alma, da distração do mundo e entra na frequência onde Deus já está falando. E quem não jejua, dificilmente experimenta esse alinhamento. Continua vivendo uma fé sem fogo, uma oração sem resposta, uma busca sem encontro.
Por isso, meu irmão, minha irmã, talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual você sente que está parado, travado, estagnado espiritualmente. Deus está te chamando hoje para romper esse ciclo. Não é sobre um sacrifício para impressionar Deus. É sobre uma decisão de silenciar o que grita dentro de você para finalmente ouvir o que Deus está sussurrando desde sempre. E deixa eu te dizer algo com toda a convicção do meu espírito. Ninguém que entrou no jejum com sinceridade saiu do outro lado da mesma forma. Porque o jejum não muda só circunstâncias. Ele muda você. Ele muda tudo. Existe um motivo claro pelo qual o jejum precede grandes revelações e grandes missões na Bíblia. Sem jejum, você não suporta o peso do que Deus quer te entregar. Se você olhar atentamente, vai perceber que antes de Moisés receber a lei, ele jejua. Antes de Jesus começar seu ministério, ele jejua. Antes dos apóstolos serem enviados, eles jejuam. Isso não é coincidência, isso é protocolo espiritual. Existe um peso no sobrenatural que só é suportado por quem está com o espírito fortalecido e a carne submissa. A verdade é que muitos querem poder, querem revelação, querem dons, querem discernimento, querem ouvir Deus, mas querem tudo isso sem pagar o preço que os profetas pagaram. Querem a glória sem o altar, querem o fogo sem a lenha. E sabe o que acontece? Se Deus entrega, a pessoa não sustenta, porque a carne não foi treinada para suportar, e Deus, por amor, retém. Porque uma unção sem preparo destrói. A bênção sem estrutura vira maldição. Por isso, o jejum não é castigo, é proteção, é preparação. E sabe, quando você jejua, você está dizendo para Deus: eu sou confiável, eu quero mais, mas também estou disposto a morrer para mim, para carregar o que vem de ti. E aqui mora um dos segredos mais ignorados da vida cristã. A unção pesa, a presença pesa. A glória pesa, e só quem tem estrutura espiritual aguenta carregar. O jejum é o que esvazia você de você, para que você tenha espaço suficiente para carregar Deus dentro de você, sobre você e através de você. Então eu te pergunto, olhando nos teus olhos espirituais agora, será que é por isso que até hoje você não acessou o nível de comunhão, revelação e manifestação que sabe que Deus tem para sua vida? Porque está esperando que o céu te entregue algo que sua carne não tem estrutura para segurar? Se Deus te trouxesse agora tudo aquilo que você pede, você aguentaria? O jejum é esse lugar onde Deus te molda, te afina, te esculpe, até que você esteja pronto para o peso da presença dele. Se você está ouvindo isso agora, é porque você já se sentiu em algum momento vivendo um silêncio de Deus. Já se perguntou, por que ele não fala? Por que não me responde? Será que ele me abandonou? E a resposta é clara, não é que Deus esteja calado, é que o barulho da sua carne abafou o som do céu. O silêncio de Deus não é a ausência dele. Muitas vezes é só o eco da sua alma gritando mais alto que o Espírito. Observe Jesus no deserto. O texto diz que ele foi cheio do Espírito, mas voltou no poder do Espírito. Isso significa que entre ser cheio e viver no poder existe um processo, e esse processo se chama jejum. O deserto foi o lugar onde ele calou a voz da fome, da carne, do ego, da vaidade, da dependência emocional, para ouvir claramente a única voz que importa, a do Pai. E quando você jejua, você está fazendo exatamente isso, se retirando do barulho do mundo para entrar no som do céu. É por isso que, se você está vivendo um tempo onde parece que Deus se escondeu, onde suas orações batem no teto, onde o céu parece de bronze, essa é a hora de fazer o que os profetas fizeram: se isolar, se desconectar, se esvaziar. E não se esvaziar só de comida, se esvaziar do orgulho, das distrações, do controle, do excesso de redes sociais, da ansiedade, da necessidade de ter respostas rápidas, porque Deus não compete com nenhuma dessas coisas.
E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Enquanto você continuar priorizando o alimento da sua carne, você continuará espiritualmente desnutrido. Não é Deus que está distante. É você que está cheio demais para perceber que Ele sempre esteve aí. E o jejum é essa chave. É você dizendo: Deus, eu desligo tudo, porque eu só quero te ouvir. E quem faz isso, nunca mais volta para o mesmo lugar. Nunca mais. Existe um momento no jejum em que algo sobrenatural acontece. É como se, de repente, você começasse a perceber que o som do mundo foi ficando mais distante, mais fraco, até que você percebe: não sou mais eu vivendo, é Cristo vivendo em mim. É nesse lugar que o Espírito começa a gritar dentro de você. Gritar não com palavras, mas com convicções, com revelações, com discernimento. Coisas que antes você não via, agora ficam nítidas. O que era confuso, agora faz sentido, porque a carne se calou. E é exatamente nesse lugar que o céu começa a responder de forma acelerada. Você percebe portas que antes estavam trancadas, começando a se abrir. Direções que estavam bloqueadas, começando a se alinhar. Não é que Deus não queria fazer antes. É que você não estava posicionado espiritualmente para perceber. O jejum não muda Deus. O jejum muda você para perceber que Deus sempre esteve agindo. Sempre. A mudança não é no céu, a mudança é em você. Olha o que aconteceu com Daniel. Depois de 21 dias de jejum, um anjo desce e revela algo que mudaria nações. Deus não mandou o anjo no primeiro dia. O anjo foi liberado no primeiro dia, mas foi o jejum que manteve Daniel alinhado, conectado, sensível, até o cumprimento. E isso vale para a sua vida. Tem promessas, tem respostas, tem direções que Deus liberou, mas que só vão se manifestar quando sua carne parar de gritar e seu espírito estiver sensível o suficiente para perceber. E é aqui que eu te faço o convite mais sério desse vídeo. Você vai continuar vivendo uma vida espiritual rasa, medíocre, distraída, ou você vai aceitar esse chamado do céu para entrar no lugar onde os profetas entraram, onde Jesus entrou, onde Paulo entrou, onde Daniel entrou. Deus está chamando uma geração de pessoas que não vivem mais no automático, gente que não aceita mais ouvir sobre Deus, mas que decide ouvir Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, começa no altar do jejum. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo sacrifício perfeito na cruz. Obrigado porque através do sangue de Jesus nós temos livre acesso à tua presença, ao teu trono, ao teu amor, à tua voz. Obrigado porque não estamos sozinhos, não estamos perdidos, não estamos abandonados. O preço já foi pago e hoje nós nos colocamos diante do teu altar, não porque merecemos, mas porque a tua graça nos alcançou e a tua misericórdia nos chamou. Senhor, nós reconhecemos humildemente que muitas vezes temos alimentado mais a nossa carne do que o nosso espírito. Temos vivido no automático, distraídos, ocupados, ansiosos e tão facilmente esquecemos que fomos criados, chamados e escolhidos para te ouvir, te amar e viver na tua presença. Pai, hoje nós rasgamos o nosso coração diante de ti e declaramos: nós não queremos mais uma vida rasa, uma vida superficial, uma vida distante de ti. Espírito Santo, nos ensina a calar a nossa carne. Ensina-nos a silenciar tudo o que nos desconecta do céu, até que a única voz que ecoe dentro de nós seja a tua. Pai, eu oro agora, em nome de Jesus, que toda resistência espiritual caia por terra. Que todo bloqueio nos ouvidos espirituais seja quebrado. Que toda cegueira espiritual, surdez, embotamento da alma, dureza de coração, distração, frieza, preguiça espiritual, sejam desfeitos agora no nome de Jesus. Espírito Santo, sopra vida, sopra discernimento, sopra clareza,
Sopra sensibilidade, sopra um fogo santo. Acende dentro de nós uma fome e uma sede incontroláveis pela tua presença, que nada mais nesse mundo seja capaz de saciar. E eu profetizo agora, pelo poder do nome de Jesus, que um novo tempo começa hoje na vida de cada pessoa que ora comigo. Tempo de revelação, de intimidade, de direção, de clareza espiritual, de despertar, de transformação. Que o jejum não seja mais um peso, mas sim um prazer, um lugar de encontro, um lugar de renovo, um lugar onde o espírito cresce e a carne se cala. Eu declaro sobre sua vida, você vai ouvir Deus, você vai discernir o som do céu, você vai ser guiado, você vai ser transformado e nunca mais voltará a ser quem você era, porque quem entra no altar nunca mais sai da mesma forma. Pai, nós te agradecemos, te entregamos tudo, cada parte do nosso ser, cada pensamento, cada emoção, cada plano, cada desejo, que a nossa vida seja um altar vivo, um sacrifício agradável, santo e separado para ti. Que teu Espírito nos conduza, que teu amor nos encha, que a tua voz nos direcione e que a tua presença nunca mais se afaste de nós. Nós oramos assim e declaramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se essa palavra falou com você, não sai daqui sem fazer parte dessa missão. Deixa o teu like, compartilha com pelo menos 3 pessoas que você ama. Comenta aqui embaixo, eu aceito o chamado do Espírito. E se inscreve no canal, porque toda semana Deus tem uma palavra que vai transformar sua vida. E se você quiser ir mais fundo, assiste esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Te espero lá. Deus te abençoe.